Olá a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, estudando bastante, aproveitando bastante e com a mente fresca para superar esse momento de ficar em casa mais uma vez. Esperando que em breve estejamos todos juntos novamente, né? Então, para esta semana do 17 de maio, para essa quinzena de 17 de maio, nós vamos fazer a nossa aula de filosofia com alguns apontamentos a partir da aula do Centro de Mídias. Nosso material de referência será o vídeo do Centro de Mídias chamado Filosofia, Conhecer o Mundo, parte 1. Nosso objetivo, como sempre, é compreender a aula do Centro de Mídias, aprofundar o conteúdo da apostila e incentivar a uma reflexão pessoal sobre a aula, de modo a ampliar o nosso conhecimento, a ampliar o nosso leque de estudo. Então, a aula do Centro de Mídias ela vai se focar em dois discursos, o discurso filosófico, o discurso religioso. Então, eles fazem uma separação que, a grosso modo, ela não existe, e nós vamos entender isto agora. Então, o que acontece quando nós pensamos ou conhecemos o pensamento ocidental? O pensamento religioso cristão e o pensamento filosófico, eles vão andar muito juntos, mesmo no primeiro momento, não existindo uma inter-relação entre eles. Então, por exemplo, para o Platão, filosofia é desconstruir e reconstruir. Então, nós tínhamos a ideia de mito grego, o mito da caverna, o mito do Kratos, Zeus, etc., que era uma explicação passional, lembrem-se que nós já falamos sobre isso. Eu pergunto, eu respondo a partir da minha visão, a partir do meu entendimento. A visão apaixonada. É uma visão que busca a verdade? Pode até buscar. É uma visão que vai chegar na verdade? Não necessariamente. Então, o que vai acontecer com essa visão mitológica? Ela é tida, em muitos casos, como uma visão religiosa, o que não é o fato. E aí, o que acontece hoje em dia muito é o discurso de que a fé é inimiga da razão. Esse discurso não é um discurso verdadeiro, é um discurso que vai surgir na Revolução Francesa. Então, a ideia de que o discurso religioso é um discurso anticientífico, e nós vamos ver por que isso acontece. Platão, por exemplo, falava a questão do demiurgo, esse primeiro movimento, essa primeira potência que gera o mundo, essa divindade que gera o mundo, sem que necessariamente seja o conceito de divindade que nós temos hoje. Para o Aristóteles, era um negocinho chamado primeiro motor. Nós podemos pensar o primeiro motor igual a um jogo de sinuca. O primeiro motor é o taco, ele dá aquela pancada na bola, finda esse movimento, o taco se silencia, a bola começa a bater nas outras e o jogo começa a acontecer. Então, para o Aristóteles, esse conceito de divindade, esse conceito religioso, ele vai acontecer nesse sentido. O que acontece, ou quando que elas vão se fundir? No período medieval. Então, primeira parte do período medieval, nós temos uma explicação muito mais platônica. No segundo momento, nós vamos ter uma explicação muito mais aristotélica. Aí, com o tempo, nós poderíamos aprofundar, porque, por exemplo, Aristóteles não era conhecido na Europa até mais ou menos o ano 900, o ano 1000. Então, nós tínhamos Platão, mas não tínhamos o Aristóteles. Isso influencia muito o pensamento ocidental. Como que isso vai gerar conhecimento? Como que isso vai gerar ciência? Como que isso vai gerar filosofia? A partir da criação das universidades. Então, a igreja,
detinha praticamente o poder temporal, né, durante o período medieval, exercia de grande influência, não necessariamente territorial, e ela começa a fazer centros de estudo. Até esse momento, quem estudava era quem tinha dinheiro de ter pessoas, contratar pessoas para ensinar. Hoje seria o homeschool. Então você contrata o professor, desculpa, o professor vai na sua casa, te ensina. Então esse é a forma de ensino até o período medieval, mais ou menos. O que eles percebem não funciona. Precisamos de centros de estudo, centros de produção do saber, e esse lugar vai se chamar universidade, universo, né? Então ele começa primeiro na Itália, em Bolonha, primeira universidade. Ela vai ensinar teologia, olha a visão religiosa, retórica, o discurso e a gramática. Além disso, você vai ter aritmética, geometria, música e astronomia. Eram entendidos como as ciências que melhor explicavam o mundo naquela época. Hoje nós vamos na Universidade de São Paulo, nós vamos encontrar essas matérias praticamente, mas com outros nomes, e muitas outras mais. Então quem for fazer FUVEST, quando compra lá o caderninho, quando baixa o caderninho com o guia de universidades em qual vai se inscrever, há uma infinidade de universidades, de faculdades que ele pode cursar para se aprofundar. Essa formação inicialmente era uma formação, entre aspas, elitista, então ela era voltada para o clero, advogados e médicos, que eram os primeiros que necessitavam de um saber organizado. Então, o saber da lei, o saber da saúde, o saber da fé. E isso vai perdurar praticamente até o Renascimento. Quando o Renascimento começa a discutir novas ciências, novos saberes, e devagarinho nós vamos começando a ter as faculdades como nós temos hoje. Consequências desse discurso, consequências desta visão ou desta influência. A teologia, no começo, ela fazia parte da filosofia. Então, nós vamos pegar São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, nós vamos estudá-los em filosofia e em teologia. A partir do momento em que ela começa a se diferenciar, a teologia começa a buscar aspectos únicos a ela, e a filosofia começa a buscar aspectos únicos a ela também. Então, começa a ter uma divisão. Assim como começa a ter a divisão da ciência com a medicina e a biologia, medicina e farmácia, as letras, os idiomas, matemática, física, química. Então o saber começa a ser um saber mais especializado. Esse saber especializado vai buscar o quê? Entender a natureza humana dentro deste universo, dentro desta natureza. Então, pelo caminho da biologia, como que eu vou explicar o papel do ser humano nesta natureza? Então, o Renascimento, ele vai começar a diversificar isso tudo. Então, Maquiavel seja talvez o melhor exemplo disso. E aí eu começo a ter a transição do ser humano como um ser religioso para o ser humano como um ser político, não necessariamente religioso. Maquiavel. Provavelmente nós vamos dar uma aprofundada mais para frente. Ou no Hobbes, que ele vai entender que a política é um ato universal, é um ato científico e que nós somos regidos por um ser chamado Leviatã. Então, esse desenho aqui, essa imagem aqui no canto é a capa do livro do Thomas Hobbes, Leviatã, onde ele trata do poder do Estado e como esse Estado influencia na vida das pessoas e como este Estado é um Estado científico. Eu posso explicar esse Estado racionalmente.
Então, as leis que são feitas, elas deveriam buscar racionalmente explicar e fazer com que o Estado funcione da melhor maneira possível. Se eu não me engano, na página 81 da apostila, não tenho certeza, eu coloquei, agora me bateu a dúvida. Como que nós vamos diferenciar, seguindo a ideia da aula, um discurso religioso de um discurso científico? Então, nós temos aqui um trecho que foi usado do sermão do Padre Antônio Vieira, em que ele fala assim: bom, hoje nós não vemos nenhum fruto da palavra de Deus. Esta tão grande e importante dúvida será a matéria do sermão. Olha o foco do discurso. Então, o discurso se foca na palavra de Deus e o seu fruto entre os homens. Como que eu vou fazer esse sermão? Racionalmente. Eu tenho um problema, pensei este problema racionalmente e vou expô-lo racionalmente. Qual que é o objetivo desse meu problema? A questão religiosa. Então, a moral do indivíduo, a sua reflexão e a sua ação. Se eu falei reflexão, falei razão. Se eu falo razão, eu estou utilizando uma estrutura científica para fazer este movimento. Aí, o que nós podemos ver no David Hume também? Uma visão diferente, tá? Uma visão filosófica. Olha lá, quando o filósofo sai da sombra e penetra no dia claro, nem seus princípios podem manter facilmente qualquer influência sobre nossa conduta e nossos costumes. Ou seja, quando o filósofo sai da caverna, olha lá, sempre volta o mito da caverna, os princípios não podem ser mantidos facilmente. Então, tudo aquilo em que acreditamos pode ser destruído. Pode ser revisto, pode ser repensado. Pode levar a uma verdade? Às vezes sim, às vezes não. Mas qual que é o foco, qual que é o nosso objetivo da linguagem científica? Fazer uma reflexão, fazer uma meditação racional sobre um problema e chegar a uma conclusão. Então eu vou focar aonde? Na ação humana, na conduta livre, livre porque ela é racional, e essa conduta livre vai me levar a novos conhecimentos. Vamos matutar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho no travesseiro, em casa, na janela, no ônibus, onde vocês quiserem. Depois das duas aulas, a nossa aula e a aula do Centro de Mídias, como que vocês pensam? Existe um conflito entre o saber religioso e o racional? Então, eu posso dizer que esse conflito existe ou não existe? É possível que eu seja ético e moral sem ser religioso? Quando a gente fala ética e moral, talvez o melhor exemplo, acho que eu nunca falei para vocês, é o exemplo do banquinho amarelo do ônibus. Pensem no exemplo do banco amarelo e pensem a seguinte situação. Para ser ético e moral no banco do ônibus, eu devo necessariamente ser alguém religioso? Qual é o impacto dessa ação religiosa dentro dessa minha ação prática política? Lembrem-se, oba, hoje está feio, hein? Política é bem comum. Outra situação que nós podemos pensar. O discurso político e o discurso religioso hoje, eles são possíveis de serem pensados juntos, numa harmonia, ou eles vivem em conflito? Percebam que é bem polêmico. Mamilos, né? E aí, vocês podem pensar outras questões. Então, por exemplo, conceito de terra plana, conceito de Atlântida, conceito que o homem não foi à lua, a ação da metafísica. Então, vários desses problemas que nós olhamos hoje no cotidiano, que a gente para e pensa, meu, da onde é que ele tirou isso? Como é que pode um negócio desses? Pode ser fruto dessa reflexão ou dessa falta de reflexão. Então, matutem na cama, matutem por aí. Então, não se esqueçam de fazer nossas atividades, tanto a do Centro de Mídias quanto a nossa do Classroom. Não esqueçam de fazer as atividades dos outros professores e das outras aulas do Classroom.
Vamos superar essas deficiências ou vamos entrando num ritmo de estudo para a gente poder, quando voltar presencialmente, estar todo mundo afiado. E não vamos perder tempo, vamos aproveitar bem o nosso momento. Dúvidas, angústias, perturbações na força ou no cosmo, mandem um e-mail, mandem um sinal pelo Classroom. Nós respondemos assim que possível. Às vezes algum problema com o formulário dá umas bugadas. A gente reseta, a gente corrige, depois a gente manda a mensagem, mas a gente vê, não tenham medo. E nós temos o plantão de dúvida que será terças-feiras. Eu tinha marcado quinta, mas a coordenação me pediu para alterar para terças-feiras, das 11 às 11h45, no Classroom. Eu vou colocar a sala no nosso mural, porque essa sala ela vai atender a todos. Então, nós temos eletiva, nós temos aula, nós temos várias coisas acontecendo durante o dia. Então, para facilitar que ninguém seja não beneficiado, agora fugiu a palavra, nós fazemos na terça-feira às 11 às 11h45. Então apareçam, venham bater um papo, venham tirar suas dúvidas, venham comentar sobre o último episódio do anime e tal. Estaremos lá esperando vocês. Desejo a todos um ótimo estudo, muita saúde, muita força. Não esqueçam também de se divertir para arejar a mente, para todo mundo chegar com saúde do corpo e da mente nas aulas. Tudo de bom a todos, abraços e até breve.